Então, eu trago aqui o caso do Ralph Yarl, portanto, uma situação nos Estados Unidos, um jovem de 16 anos que foi baleado, portanto, baleado na cabeça, queima-roupa, segundo aqueles que são os relatos. Felizmente está a recuperar, portanto, não está a correr risco de vida, portanto, uma situação que os próprios médicos consideram que é miraculosa, não é? Que não estavam à espera que depois o estado clínico evoluísse desta forma, porque ele esteve em estado crítico. Portanto, isto aqui para enquadrar a situação, isto é no estado do Missouri. Portanto, este miúdo de 16 anos, o Ralph, enganou-se na casa, tinha de ir buscar os irmãos gêmeos, que tinha este encargo, não é, de ir buscar os irmãos gêmeos. Enganou-se, a pessoa da tal casa, sem qualquer troca de palavras, segundo aquilo que está a ser descrito na imprensa americana, portanto, também a partir de relatos do Ralph, segundo aquilo que está a ser transmitido, portanto, esta pessoa de 84 anos nem sequer se dignou a dizer, fosse o que fosse, sacou logo da arma e disparou. O que é mais... O que é, além de todo este contexto, obviamente, ser profundamente problemático, inquietante, ok, Estados Unidos, a questão das armas, sabemos perfeitamente o descontrolo que infelizmente existe, e também a relação que se estabelece quando temos um corpo negro no panorama, não é? No cenário. Aqui a questão é que portanto, o rapaz ainda foi pedir ajuda, ainda conseguiu pedir ajuda, e depois este tipo chega a ser detido, o atirador é detido, e depois é solto não muito tempo depois, por alegadamente, isto é que lá está, é tão absurdo, é racista, pronto, absurdo, é racista, é profundamente racista, é estruturalmente racista, a questão de ter sido colocado em liberdade porque o xerife, não é, a autoridade local, não teria o depoimento da vítima, não é? Não teria o depoimento da vítima porque é natural que não estivesse, porque nessa altura a vítima estava em estado crítico, portanto, e o atirador saiu em liberdade. Depois, a partir da pressão pública que se gerou à volta da história, é que o Ministério Público decidiu então atuar e não permitir que esta pessoa continuasse em liberdade. Portanto, o Ministério Público acabou por acusar de ofensa, 2 crimes, portanto, a ofensa à integridade física grave e depois crime cometido com arma. E depois há aqui também a questão do ódio racial, que imagino eu que pese também nesta moldura penal que está sobre a mesa. Fala-se em prisão perpétua, sendo que, mais uma vez, estamos aqui a falar de uma pessoa de 84 anos. Houve necessidade de barulho, digamos assim, houve necessidade de contestação, de protestos, para que a justiça atuasse no sentido que é aquilo que é expectável, não é? Que é aquilo que todos nós cidadãos entendemos, julgo eu, como ajustado, que é esta pessoa atira a queima-roupa sem qualquer tipo de conversa, não é? Sem tentar esclarecer de maneira nenhuma a situação, atira para matar, porque é disso que se trata, atira para matar. Por milagre, o Ralph não morre, portanto, por milagre, ele recupera desse estado crítico e agora está, conforme eu dizia no início, segundo aquilo que as notícias indicam, fora de perigo. Não sei com que sequelas, porque não vi essas referências em nenhuma notícia, imagino que não as tenha, para isso não vir descrito, mas temos mais uma história dos Estados Unidos com
contornos raciais, a que se junta outra, portanto, que eu muito brevemente trago também, tentando aqui apanhar o enquadramento, digamos, que foi basicamente já num outro Estado, também com estes contornos raciais, portanto, um xerife que neste caso é de Oklahoma, em que é apanhado numa gravação, portanto não vou estar aqui com os pormenores da história e como é que ele foi apanhado, mas basicamente um jornal está a fazer um trabalho, depois deixa o gravador e depois acaba por registar umas trocas, umas trocas de palavras, em que, portanto, o tal xerife é apanhado a dizer o seguinte: se fosse como antigamente, como no tempo do xerife Alan Marston, quando podíamos espancar um negro e metê-lo atrás das grades, até eu me candidataria a ser xerife. Portanto, isto é um responsável pela cadeia do distrito. Portanto, segundo a tal transcrição que foi apanhada. E depois, isto é uma conversa que está a sentir, e depois há outro que diz, sim, é verdade, hoje em dia é diferente, e depois diz que eram levados para uma zona lá para serem enforcados com uma corda, mas hoje não podemos fazer isso. Eles têm mais direitos do que nós. Portanto, isto é um xerife que está a dizer, que é o Kevin Clardy, em resposta exatamente ao outro tipo com quem está a conversar, este tipo que diz que até se candidataria, não é? Se fosse como antigamente, e este aqui, o xerife, não é? O xerife mesmo diz que, pois é verdade, antigamente é que era bom porque podíamos enforcar os negros, não é, com uma corda, e hoje em dia, pá, que desgraça, não é? Que desgraça porque eles têm direitos, não é? Até têm mais direitos do que nós. Enfim, esta é mais uma controvérsia made nos Estados Unidos, não é? Mas que nos devia também convocar a refletir sobre se estaremos assim numa realidade tão diferente, que conversas é que seriam gravadas, não é? Se nós deixássemos uma série de gravadores em sítios de poder, não é? De poder, que tipo de conversas é que poderiam sair e o que é que nós estaríamos aqui a discutir?